Charles do Bronx vai lutar com Beneil Dariush no UFC, uma luta que já deveria ter ocorrido, inclusive, e todos acham que, se vencer, o Charles do Bronx vai voltar a lutar pelo cinturão do peso leve do UFC. Por isso que essa luta contra o Beneil Dariush é muito importante e decisiva na carreira do Charles do Bronx. Porém, pode não acontecer isso, porque o Dana White, presidente do UFC, não fez muita clareza ao comentar sobre o futuro do Charles do Bronx em entrevista para a G-Fight. O Dana White, pelo contrário, fez até mistério ao falar sobre o futuro do Charles do Bronx no UFC. Mas antes, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Não faço ideia se Charles do Bronx vai lutar pelo cinturão caso vença Dariush. Temos que ver como a luta vai se desenvolver, como Charles do Bronx vai atuar. Mas sim, Charles do Bronx está lá no topo, brigando. Muito provável que sim. Se Charles do Bronx vencer, pode ter o title shot. Mas quem sabe? Veremos como as coisas funcionam. Existem coisas que não tem como planejar, como lesões, problemas pessoais e outras coisas. Há algo que influencia na decisão se um cara terá ou não o title shot. E, além dessas questões como lesões, problemas pessoais, negociação, também tem a ascensão de lutadores, e não só lutadores, mas sim astros do esporte, como, por exemplo, Conor McGregor voltando, Michael Chandler, que é um cara sempre popular, Dustin Poirier e Justin Gaethje lutando novamente pelo cinturão BMF. Então aqui, o Charles do Bronx e o Beneil Dariush, em um mundo perfeito, quem vencer, obviamente, deveria lutar pelo cinturão do peso leve contra o campeão Islam Makhachev lá em Abu Dhabi. Porém, conhecendo o UFC e o Dana White, depois dando essa declaração aqui, não confirmando nada, saindo pela tangente, o Charles do Bronx tem que abrir o olho sim. E não só o Charles do Bronx, o Beneil Dariush também, que aí vai ser mais sacanagem ainda, com o Beneil Dariush se ele vencer e não lutar pelo cinturão na sequência. Porque lutadores do peso leve como Conor McGregor, Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gaethje, com a fama que eles têm, eles podem sim sempre furar a fila de lutadores que merecem lutar pelo cinturão, mas que não têm tanta fama, tanto apoio das massas. E, num comparativo entre Beneil Dariush e Charles do Bronx com essa galera que a gente sabe muito bem, essa galera é que vai ter a prioridade do UFC, principalmente de Dana White. Por isso que o Charles do Bronx agora tem a missão de não só vencer o Beneil Dariush, que é complicadíssimo, mas vai ter que fazer isso e bem, porque se apenas vencer, não tem nada garantido para o Charles do Bronx na sequência para lutar com o Islam Makhachev novamente pelo cinturão do peso leve do UFC. Ele vai ter que vencer e convencer. E, quem sabe, torcer para que Dustin Poirier e Justin Gaethje não façam algo miraculoso, algo também muito complicado, porque essa luta não tem erro, e tem que torcer também para Conor McGregor e Michael Chandler também não impressionarem. Novamente, algo difícil de ocorrer na luta entre eles. Charles do Bronx agora está com uma obrigação a mais, uma pressão a mais, mas ele vai ter que lidar com isso. E é curioso, porque o próprio Islam Makhachev, campeão do peso leve do UFC, já falou que, por ele, é essa luta o vencedor que ele gostaria de enfrentar. Tanto o Beneil Dariush quanto o Charles do Bronx. Porém, o próprio Islam Makhachev fala que, apesar desse ser o meu desejo, se o UFC escolher outro lutador, é ele que eu vou aceitar. Então, até o campeão Islam Makhachev, você vê que não está tão apoiando o Charles Bronx e o Beneil Dariush. Para ele, tanto faz como tanto fez. É o UFC quem manda. É isso aí, pessoal. O que vocês acham dessa declaração do Dana White? Gostaram? Ele está certo em tratar o Charles Bronx e também o Beneil Dariush dessa forma? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.